tirando um pouco do problema dos outros, trazendo um pouco dos meus problemas, eu tento não lamentar muito. Qual que é a diferença? Problema todo mundo vai ter problema. Todo mundo vai reclamar, mas um ponto que eu tento evitar entrar é a lamentação. Então, se eu já tenho um problema e eu já sei desse problema, eu vou evitar ficar lamentando. Lamentação é literalmente quando você sabe que você tem um problema e ao invés de você gastar a sua energia tentando pensar na solução do problema, você gasta reclamando, chorando, se perguntando por que as coisas são assim. Então, uma parada que vai te ajudar a resolver o seu problema e o problema do amigo é não ficar se lamentando. Se você já sabe que tem um problema, talvez você não saiba ainda como resolver o problema, talvez já te ajude a não se lamentar. Evita a lamentação. So, y'all, it's your boy Chris. E aqui é o Poeta Cassi, satisfação, minha família. Vamos nessa? Como é que é? A gente podia fazer um handshake aqui, irmão. A gente poderia, na verdade... É bom, mano. Um handshake, né? Vamos que fazer. nem Kel começava assim, eu acho. O Keenan falava alguma parada pro Kel, aí o Kel reclamava com ele, aí falava, vamos nessa. Você quer perguntar se eu gosto de refrigerante de laranja? Vamos deixar essa resposta pro final. Tá bom, depois a gente pensa. Se a gente lembrar também no final, né? Também provavelmente a gente não vai lembrar. É bem comum. Porque o que iremos falar hoje será sobre problemas alheios. Problemas alheios, rapaziada. Quantas vezes a gente não absorveu literalmente um problema que não era nosso? E aí a gente passou a ter uma experiência, uma perspectiva de vida baseada num problema que não era seu. Como assim, Christian? Vou dar um exemplo. Quem nunca conheceu alguém, por exemplo, que traiu ou foi traído, e isso talvez de certa forma te impactou na sua visão sobre relacionamento? Porque eu acho que tudo na vida também é baseado em relação a isso, né? A gente tem as experiências e a partir das nossas experiências a gente cria uma opinião ou tem uma perspectiva sobre algo. Só que isso às vezes acontece com alheios também. Então, às vezes, o que o meu amigo está passando ou o que eu vi na TV, por exemplo, vai impactar a minha perspectiva de vida. Só que às vezes essa parada não aconteceu comigo. Faz total sentido, assim, né? Porque a gente tem uma característica... Acho que a gente tem uma coisa boa na maioria das vezes de se compadecer com a dor do próximo. Então a gente vai ver uma coisa assim que não foi legal e tal, né? E eu acho que isso daí acaba doendo na gente de certa forma também. Só que o que não dá é pra gente somatizar de tal forma que isso vai gerar um trauma na gente que na verdade não foi algo que a gente viveu. Então a gente vai parar de se relacionar, vai parar de assistir até mesmo um relacionamento. A gente vai deixar de ter um porque outra pessoa viveu uma certa situação e fez com que a gente criasse na nossa cabeça que com a gente poderia ser parecido, sendo que a gente não viveu nada a respeito disso, né? E é uma coisa muito comum, às vezes, a acontecer durante a nossa caminhada, né? Eu, particularmente, assim, eu já me peguei em alguns momentos, assim, tendo receios por conta de situações que não foram comigo. Por exemplo, venho da música. Antes de eu começar realmente estar dentro do contexto da música, eu já ficava preocupado. Não, porque tem empresário que rouba essas coisas, mas aí eu... Calmou. Não é o meu caso, nunca aconteceu comigo. Então, eu acho que é interessante, a gente também saber... Por mais que, assim, a experiência do outro faz com que a gente também aprenda sem que a gente sofra, a gente também tem que ter um filtro. Também tem que saber que, não, calma, mas vamos até certo ponto, porque cada um tá vivendo uma coisa... E não dá para me basear nisso o tempo todo, né? São pessoas diferentes, contextos diferentes, situações diferentes. Tratando, por exemplo, em um caso de traição. Você não vai estar namorando a mesma pessoa. Então, eu entendo que essa experiência ela pode afetar a sua forma de ver a vida a partir de agora, porque você sabe que as pessoas traem, mas isso não necessariamente vai acontecer com você também, até porque há formas da gente precaver isso. E aí entra um ponto. A empatia ela é muito importante a gente estar ali pelas pessoas também, ajudar com o problema delas, mas saber que a nossa vida é uma coisa e a vida das pessoas é uma outra coisa, completamente diferente. Então, tenta aplicar esses problemas ao seu favor. Então, por exemplo, se você sabe que você pode se colocar em certas situações que você não deveria, porque você já viu pessoas passando por aquelas situações, as mesmas situações, tenta... Porque é meio delicado isso mesmo, né? De certa forma, Como a gente pode aplicar isso a nosso favor? Deixa eu pensar. Tem um ditado que diz, se conselho fosse bom, não se dava. Eu acho que é por conta até mesmo dessa analogia que era citado, né?
Mas não quero atrapalhar essa linha de raciocínio, que Não, tava muito legal até então. não, na real é porque eu me atrapalhei na minha linha de raciocínio, porque há formas da gente conseguir pegar esses problemas e tentar aplicar no nosso cotidiano, mas sem que a gente traga esse problema pra gente, sem que esse problema seja nosso. Então, por exemplo, se você sabe que, vou dar um exemplo bem simples assim na vida humana, se você sabe que no trânsito alguém pode passar, você já viu alguém sendo atropelado com um semáforo vermelho para carros. Então, quando você vai atravessar, olha para os carros antes de atravessar. Então, eu estou dando um exemplo de uma situação onde você viu acontecer, talvez você não teve essa experiência de ser atropelado, mas você viu alguém sendo atropelado. Então, é uma parada que você vai evitar, mas você não vai ficar com esse trauma. É diferente. Você não vai deixar de atravessar uma rua ou não vai te dar uma crise de ansiedade toda vez que você for atravessar a rua. Em relação ao relacionamento, por exemplo, se você viu que as pessoas já foram traídas e você sabe que isso pode acontecer, você não vai deixar de se relacionar por causa disso. Não crie esse trauma em você. Saiba que isso pode acontecer e o que você pode fazer para evitar isso, eu acho que é o melhor caminho, né? Então, por exemplo, tenha um diálogo mais aberto com seu parceiro, conheça seu parceiro, saiba se comunicar melhor. Então, ao invés de criar um trauma, encontre formas de evitar que este problema seja o seu problema, né? Então, acho que no final é mais sobre isso. É mais você conseguir identificar um problema que não é seu, não atrair aquele trauma para você e encontrar formas de você não passar por aquele problema. Tem muitas pessoas que falam que quando você vai se inspirar no sucesso de alguém, não pegue os exemplos do que deu certo para essa pessoa, mas sim o que não deu certo para ela, para você não repetir. Você já escutou algo parecido? Eu já escutei, né? Parece às vezes até que a gente acaba a gente faz vídeo pra internet e é hater de internet, mas não é. É que é o lugar onde a gente se comunica um pouco mais e acabar vivendo uns com os outros. Eu vejo muito, negócio muito de ir em vídeos e ver comentários. É muito comum, tipo, as pessoas muitas vezes elas se unirem lá, tipo, nos comentários, comentarem. Isso que eu tô, na verdade, falando que isso é algo positivo. Mas é muito comum, tipo, isso daí acabar, de certa forma, criar um diálogo no qual você fala de uma certa situação, aí muitas vezes as pessoas que não viveram, como já fui eu no caso, né? Quando falo as pessoas, tô falando de mim mesmo. Deu me colocar nessa situação, tipo, falar, caramba, mano, como assim? Mas se a pessoa é isso, isso e aquilo, tipo, se ela não foi sincera, não significa que ela vai ser sincera. Daí, na verdade, eu tô me colocando muitas vezes na primeira pessoa. Eu sei porque eu tô falando porque eu já fiz isso na internet. Me colocando em minha primeira pessoa numa situação que nunca aconteceu comigo. Então acaba que, tipo, quando a gente partilha da opinião, não é só para dar uma conclusão nessa linha de raciocínio. A gente partilha de uma opinião e começa a ver sentido nas coisas, automaticamente a gente acaba atraindo, às vezes, uma situação que não nos cabe, tipo, que a gente nunca passou e que, às vezes, por esse motivo de ter mais pessoas, assim, tipo, comentando, acaba se tornando uma verdade, quando, na verdade, é muito relativo. É muito relativo. Tá, para você pode ser que existiu uma situação, existiu uma traição, quando, na verdade, na minha vivência, pelos lugares que eu frequento, eu não tenho pessoas, eu não preciso ficar tão recluso, não quero ter um relacionamento, sendo que eu convivo com pessoas que eu confio. Eu acho que o princípio de tudo é você ter confiança nas pessoas. Então aí é onde está aquela parada que você comentou. Eu estou rodeado de pessoas que têm uma índole qual eu acho interessante me relacionar. Pô, tenho uma namorada, eu confio nela. Entendeu? A gente se conheceu dentro de um ciclo onde me passou confiança da parte dela. Então, eu acho que dá para me basear muito mais para esse lado do que pegar, eu acho que um senso que a gente acaba se compadecendo com a opinião de outra pessoa e tornando isso como uma verdade pra gente. Entendeu? A gente saber... Não sei se ficou complexo, mas eu acho que deu para mais ou menos para entender, porque as experiências elas são subjetivas, assim, são relativas. Então, não é porque você teve uma experiência dessa que eu vou ter a mesma experiência que você, até porque é o que a gente estava falando, os contextos são diferentes. Mas é muito importante a gente ter essa linha de raciocínio, porque é muito fácil a gente, principalmente se tratando de problema, às vezes a gente pegar uma parada que, cara, não é nosso, o problema não é nosso, o problema literalmente não é seu. E isso geralmente às vezes tende a acontecer com pessoas um pouco mais próximas, porque são as pessoas que a gente está ali por elas, né? Então, eu tô ali pela minha mãe, eu tô ali pelo meu pai, então quando eles têm um problema é como se eu estivesse tendo um problema também. Só que eu acho que há um limite, porque se você também começar a só ver o problema, você vai esquecer da solução
E aí, se você não está bem para pensar na solução, como é que você vai conseguir ajudar a pessoa, sabe? Então, eu acho muito importante isso. Tem pessoas que, algumas até brincam, né? Que elas são esponjas, que elas absorvem muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito empática também. Eu sou uma pessoa muito sensível para muitas coisas. E isso, por muito tempo, foi uma parada que eu evitei, porque, não sei, eu não gostava de chorar. Eu acho que isso é uma parada para muitos caras também. Eu acho que muitos caras viam isso como uma fraqueza. Então, às vezes você nascendo num ambiente muito masculino, talvez você possa relatar isso também. Era visto como uma fraqueza. Então, eu entendia a minha sensibilidade como uma fraqueza, mas hoje eu já vejo que a minha sensibilidade ela pode me ajudar a ajudar as pessoas. Então, hoje eu vejo que a minha sensibilidade é o que me ajuda a ser mais empático, a ajudar mais as pessoas, a ver as pessoas no momento talvez de mais necessidade, conseguir identificar o que essa pessoa precisa. Então, eu preciso estar bem para isso. Se eu pego o problema da pessoa para mim, eu vou ter um problema mais além dos problemas que eu tenho, e aí pode chegar um momento que eu vou ficar maluco. Eu tô pensando na palavra em inglês que é overwhelming, mas eu vou ficar, como é que é, mano? Sobrecarregado. Esqueceu a palavra em português? Sobrecarregado, eu vou ficar sobrecarregado. Tô falando muito inglês, tá vendo? Mas que ó, aí, tô falando muito inglês. Mas a gente realmente vai ficar sobrecarregado. Só que para pra pensar, é óbvio que você vai estar sobrecarregado. Você tá sempre pensando no problema dos outros, você tá sempre ajudando as pessoas, o que é maravilhoso, tá? Mas até onde isso está afetando? Até onde o problema das pessoas também está sendo o seu problema? Até porque quando a gente se ajuda, a gente acaba ajudando o próximo, né? Pode ter certeza que duas pessoas com um problema é muito mais difícil do que uma pessoa com um problema. Então, eu acho que, tipo, se você pensar um pouco em você, eu acredito que existe a possibilidade, assim, de, tipo, você não resolveu o problema da pessoa, mas eu acho que a sua segurança e o fato de você estar centrado perante uma situação faz com que você passe segurança para outra pessoa e, de certa forma, você já acaba ajudando. Então, quando você se ajuda, automaticamente você ajuda o outro. Então, não dá para você pegar os problemas dela para você. Eu acho que é o contrário. As soluções que você utiliza para a sua vida, você acaba compartilhando essa solução com outra pessoa. Então, eu acredito muito que se você for uma pessoa segura, tá? No sentido de, pô, existem problemas, né? A gente está falando de relacionamento, no relacionamento de outra pessoa, mas você compartilha quais são as soluções e de que forma isso te traz uma confiança, te traz uma situação mais estável, e você tiver essa estabilidade para passar para com a pessoa que você tá ali conversando, partilhando, eu acho que tem que ser o sentido inverso, tem que ser o contrário, entendeu? Você tem que influenciar ela de uma forma com que traga coisas positivas e não que as coisas negativas que ela tem muitas vezes para te relatar acabam influenciando em você. Eu acredito muito nisso. Mas eu também me coloco muito nessa situação. Eu sou uma pessoa que eu absorvo muito. Até mesmo o Léo, né, que está aqui com nós sempre, me trouxe uma situação recente assim que eu também já fiquei, pô, mano, entendeu? Meu parceiro, já tomei para mim, entendeu? Mas quando na verdade eu sei que tudo isso vem de uma construção daquilo que eu tô falando. Você tem que trazer, na verdade, coisas positivas que for agregar. Não você se deixar influenciar, porque senão ninguém ajuda ninguém. Eu não consigo ajudar ele, não consegue me ajudar. Fica os dois só pensando no problema e pensa no problema. Tá, daí são muitos problemas. A gente entende que tem problemas, mas aí a gente tem que pensar em soluções. Porque, isso é uma parada que você trouxe que eu fico pensando muito também. Agora, tirando um pouco do problema dos outros, trazendo um pouco dos meus problemas, eu tento não lamentar muito. Qual que é a diferença? Problema todo mundo vai ter problema. Todo mundo vai reclamar. Mas um ponto que eu tento evitar entrar é a lamentação. Então, se eu já tenho um problema e eu já sei desse problema, eu vou evitar ficar lamentando. Lamentação literalmente, quando você sabe que você tem um problema e ao invés de você gastar a sua energia tentando pensar na solução do problema, você gasta reclamando, chorando, se perguntando por que as coisas são assim. Então, uma parada que vai te ajudar a resolver o seu problema e o problema do amigo é não ficar se lamentando. Se você já sabe que tem um problema, talvez você não saiba ainda como resolver o problema, talvez já te ajude a não se lamentar. Evita a lamentação. A lamentação não vai te levar para lugar nenhum. Ela só vai te afundar ainda mais. Então, se você já está no fundo do poço, se você já está mal, não cava mais, sabe? Você já está mal, você já está péssimo. Sei lá, você está com um problema de autoestima, você já está se sentindo horrível. Não fique nesse fundo do poço. Não coloque mais argumentos e motivos para você ficar ali ou fique se lamentando. Pense em soluções, gasta sua energia com isso. Vai entrar num ponto também que a gente estava falando até sobre outro episódio, sobre essas questões de experiência, que você mencionou que as suas soluções
serão baseadas nas suas experiências, que você vai trazer e vai agregar. E é justamente para isso. Já pensou, a gente vai encontrar um amigo, às vezes eu estou numa situação de necessidade que eu preciso conversar, eu preciso desabafar, e aí meu amigo vai e me traz mais problemas. Aí tem até um meme na internet, né, que quando os amigos se encontram, tá tipo 100% dos problemas, às vezes os problemas vão acabando. Aí no caso seria o contrário, né, os problemas iriam subindo. É, Então, ter esse tato também de saber compartilhar as coisas é muito importante também. Eu sou uma pessoa que eu compartilho os meus problemas com meus amigos, mas eu acredito que eu tento trazer mais positividade e coisas positivas, evitar tanto, se eu trago um problema, evitar tanto ficar tanto no problema, porque eu acho que eu tenho esse medo de ficar uma pessoa que só lamenta, sabe? saindo até um pouco dessa atmosfera, já teve muitas vezes, né? Que, por exemplo, a gente faz, né, para quem tá conhecendo a gente agora, ainda não sabe, a gente dança junto, a gente faz aulas de dança e tudo mais, né? Temos o Aulas de projeto. danças. A gente faz algumas coisas juntos, trazendo uma situação prática. Então, muitas vezes já aconteceu de eu não estar, né, estar com problemas meus, né, particularmente. Aí eu vim para aula, não tá com tanta vontade de fazer aula, mas eu chegar aqui, o Christian, ele tá tão animado, ele tá com a energia tão lá em cima, tipo, que eu não consigo chegar aqui, né, e fazer menos que isso, entendeu? Porque, tipo, a pessoa que tá com você, ela puxa isso, né? Voltando, né, para a situação que a gente tava falando, nesse sentido de, tipo, você tentar trazer as soluções ao invés de somatizar problemas. Por causa que, tipo, eu tava com uma dor, eu tava com um problema quando eu cheguei aqui. Que é porque, pô, mano, tô cansado, eu fiz outras coisas que me tiraram do foco, tiraram do meu centro ali durante o dia. Mas eu chego aqui, eu vejo o Christian, ele tá pulando tanto. Eu chego aqui, ele tá sempre com a melhor roupa dele. Ele tá com a melhor roupa dele já, que ele fala, mano, vamos amassar. Daí quando ele, na hora de dançar, ele não tá lá atrás, ele já vai lá na frente, que ele gosta de dançar na cara da câmera. Tipo, bem na frente ali. Aí ele chega lá, já me chama junto, aí eu vou lá, tipo, eu vou lá com que cara? Falo, mano, eu vou ter que superar esse problema meu, porque eu como é que ele tá? E ele quer que eu vou lá na frente com ele, só que eu não tô nessa vibe. Mas só pelo fato dele me colocar ali, nessa posição, pô, automaticamente eu tenho que arrumar força de onde eu não tenho. Eu tenho, pô, o cara tá me chamando, eu vou ter que superar isso pra a gente poder estar ali, pra poder estar bom no vídeo pra mim, pra ele, quando vai ver a gente já tá se divertindo e eu não tô pensando no problema. Então é aí onde tá essa mudança, essa mudança de chave, né? De um problema, né, que a gente poderia estar lamentando pelo problema juntos, a gente foi para uma solução e ali acabou que a energia dele que estava esse alto astral me contagiou e acabou contagiando meu astral e acabou com o astral lá em cima. Então eu acredito que tipo sempre tem que ser o contrário. Se você está vendo um problema, não soma para você, não é um problema seu. Cara, Vai para outro lugar e, mano, tenta achar essa parada, tá ligado? enquanto você falava isso, eu lembrei de algumas situações da minha vida que fazem muito sentido. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive problema de comunicação. Mas depois de muito tempo, não de pessoas próximas, mas eu escutei muitas pessoas que eram tímidas, pessoas que não se abriam facilmente, pessoas que tinham dificuldade de falar em público. Nossa, na faculdade principalmente que eu fiz, geralmente eu era a mesma pessoa, sempre a mesma pessoa que se propunha a apresentar, porque as pessoas elas não queriam falar na frente de outras pessoas. Então, eu percebi que com o tempo, mesmo que indiretamente, eu fui adquirindo isso também. Eu passei a ter um pouco mais de timidez e vergonha. E aí chegou no momento que eu pensei, nossa, mas como assim? Eu nunca fui uma pessoa tímida. Eu nunca fui uma pessoa que tive dificuldade de comunicação. Por que isso está acontecendo agora? Então, acho que depois de muito tempo da minha vida, eu vendo pessoas tímidas, conversando com pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade de me soltar, por mais que eu fosse uma pessoa extrovertida, eu meio que peguei isso para mim. Isso é muito importante também, a gente escolher bem as pessoas que tem do nosso lado. Ninguém é perfeito, obviamente que não, mas é importante para a gente ter esse discernimento, sabe? O que é seu, o que essencialmente, genuinamente é seu, por exemplo, o meu problema em demonstrar a minha sensibilidade, com o que é o problema do outro, que conforme eu fui vivendo, tendo minhas experiências de vida, eu fui adquirindo. Por exemplo, esse lance da timidez nunca foi meu, eu nunca fui uma pessoa tímida. Então, por que eu me tornei tímido? Em qual momento do meu caminho eu me tornei tímido e como eu faço para sair desse lugar? Sendo que não é um problema meu, sabe? A timidez não é uma parada minha. Eu também acredito que com o passar do tempo é comum a gente ir lidando com emoções. Eu posso ser uma pessoa extrovertida, mas ter momentos de timidez, tá? Então, assim, isso vai acontecer também. Só que a partir do momento que a timidez ela vira uma questão rotina na minha vida,
aí já deixa de ser uma questão circunstancial para ser um hábito meu. Então, isso é muito importante também, a gente avaliar isso na nossa vida, avaliar as questões que começaram a vir depois, que não venham essencialmente da gente, para a gente trabalhar nelas. Entender em qual ponto da sua vida você se tornou uma pessoa que você não era, e aí você voltar para a sua autenticidade, sabe? Voltar para o seu espírito real. Falei pra caramba, né? É um locutor de rádio, fala a verdade, demais, fala a mano. verdade. Foi mal, Palmas gente. pro Christian. Peço desculpas. Palmas pro Christian, porque assim, tipo, eu acho que ele soube resumir tudo aquilo que a gente quis trazer. Enfim, né, eu acho que como término de sempre, ele sempre traz assim, as questões mais relevantes, da forma com que eu gosto de trocar ideia. Essa ideia que a gente troca é uma coisa que, não é porque tá gravando, é uma coisa que a gente conversa sempre, a gente tá por aí. Sempre quando a gente tá nos lugares, a gente tá sempre conversando sobre isso, a gente só pega um dia na semana específico para gravar. Só uma coisa que muda é isso. Isso até dói. Mas a minha parte eu acho que é isso, né? Eu acho que eu consegui passar um pouco também de quais são as minhas ideias. E é isso. Considerações finais? Tamo junto, rapaziada. Essas considerações finais. Valeu, meu parceiro, isso, por Chris. mais uma. É nóis, mano. Beijo.